Gênesis, capítulo 48. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: "O seu filho José veio visitá-lo." Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: "O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre." E Jacó continuou dizendo a José: "Agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rúben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém." Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: "E esses, quem são?" "São os filhos que Deus me deu aqui no Egito", respondeu José. Jacó disse: "Ponha-os perto de mim, para que eu lhes dê a minha bênção." Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: "Eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos." Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: "Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo." José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: "Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele." Mas Jacó não quis e disse: "Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações." Desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: "Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés." Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: "Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco." Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse." A canção de Maria. Então Maria disse: "A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre." Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: "Não, o nome dele vai ser João." Então disseram: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome."
Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-los sem medo para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Jó, capítulo 14. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse, e então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele.
Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa.